Olá, concursando de todo o Brasil. Hoje vamos pegar o tema análise das bancas examinadoras. Costumo dizer que esse estudo de banca focado e direcionado é o que vai fazer toda a diferença no dia do seu concurso público. Aí você pode perguntar, o que é análise de banca? Pois bem, a análise de banca é fundamental antes de pensar em fazer qualquer concurso público, inclusive antes de focar o que você quer, a área de concurso público que você quer. As bancas examinadoras no Brasil estão completamente profissionalizadas. Não existe mais banca examinadora amadora. As bancas trabalham com isso há vários anos. CESP-UNB, ESAF, FCC, FUNRIO, SESGRAN-Rio, FUNIVERSA, enfim, as mais diversas bancas examinadoras do Brasil serão analisadas aqui de forma objetiva, de forma direta e de forma que consiga diretamente mudar a sua perspectiva na prova. Vamos agora pegar o tópico entendendo como funcionam as bancas examinadoras. Cada banca examinadora tem uma função própria e um jeito todo peculiar de desenvolver as questões de concursos públicos. As bancas examinadoras, elas determinam a forma como qual a prova vai ser realizada. Formatações padrões A, B, C, D e E, formatação certa e errado, formatação somente uma certa, duas certas, três corretas, nenhuma está certa. Cada uma das questões, cada formatação de banca é feito de uma forma para que você domine, para que você entenda e não chegue perdido no dia da prova. Cada banca examinadora tem uma peculiaridade própria e vai ser estudada aqui, ponto a ponto. Aí você pode se perguntar, é importante conhecer as bancas examinadoras? Sim, claro que é importante. Até porque o tempo de medida de prova é extremamente importante. A formatação com que você vai fazer a prova, o horário. Para você ter uma ideia, as bancas examinadoras hoje não deixam você usar relógio na banca examinadora. Você tem que acompanhar o tempo por um quadro que é colocado, afixado à sua frente. Os horários vão sendo reduzidos. Você tem 4 horas de prova, você tem 3 horas, 2 horas, 1 hora de prova. A banca examinadora determina como você vai se portar na hora da prova. Então é isso que a gente vai ver aqui. A elaboração, a divulgação e organização, como a banca examinadora trata a sua prova, como ela trata você, inclusive no dia da prova. Se você pode usar qualquer tipo de equipamento, se você não pode, a forma de você se vestir, tudo isso vai ser acrescentado e vai ser dito aqui. Análise e forma de que a banca julga o resultado da sua prova. Por exemplo, não adianta brigar com a banca examinadora. Quando você vai estudar questões de direito, por exemplo, existem 2, 3 vertentes. Existe, por exemplo, correntes doutrinárias do direito. Não adianta brigar com a sua banca examinadora, que por mais que ela julgue um recurso seu, que você não conseguiu a questão, não adianta entrar na justiça, porque, por exemplo, já foi decidido que os tribunais superiores não são banca examinadora de concurso público. Então você tem que acompanhar o posicionamento da banca. Como você consegue acompanhar esses posicionamentos? Você consegue acompanhar através de feitura de exercícios anteriores. Resolução de exercício é extremamente importante para conhecer a sua banca examinadora. Organizar e planejar os estudos focado diretamente no que a banca examinadora está pedindo. Por exemplo, existem bancas examinadoras que cobram 40%, 50% e às vezes até 60% do conteúdo programático voltado para o português. Então você tem que se preparar direcionado para o que a sua banca quer. Realizar provas anteriores da banca examinadora. Um bom exemplo é você ver a diferença drástica entre a CESP-UNB e a ESAF. Se você não realizar provas anteriores, você não sabe até onde a banca quer chegar. Por exemplo, se você pega uma banca comum, uma banca geral, inclusive dos estados, ela vai dizer que você tem expectativa de direito à nomeação. Você pega a banca CESP-UNB, ela vai dizer que você tem direito subjetivo à nomeação. São dois posicionamentos do direito administrativo onde você só consegue identificar realizando provas anteriores. Por vezes alunos chegam e perguntam, professor, por que a banca examinadora pega a corrente minoritária do direito e não a majoritária? Porque o examinador, a pessoa que elabora as suas questões, segue o posicionamento da doutrina minoritária. Por isso é fundamental
conhecer o posicionamento da banca. E a gente só vai conseguir conhecer através de questões anteriores. Questões de concursos comentadas por professores são extremamente importantes, porque você vai conhecer e dizer aonde a banca quer seguir. Para isso, vamos pegar o perfil das bancas, ou seja, como as bancas cobram as questões no concurso e entender como a gente tem que fazer para poder se dar bem na prova. Pois bem, o primeiro perfil de banca examinada é a banca examinadora mais famosa do Brasil. É a banca examinadora que tem a maior carga de concurso público no Brasil. É o Centro de Seleção de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, ou simplesmente CESP-UNB. A CESP-UNB é uma banca muito famosa, é uma banca que ela está no mercado há muito tempo. Ela pega concursos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, alguns concursos estaduais e vários concursos a níveis federais, de autarquias, fundações, Sociedade de Economia Mistas, empresas públicas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, várias bancas examinadoras ou vários concursos são direcionados a essa banca. Pois bem, não podemos estudar para o concurso em si. Por exemplo, podemos ter um concurso da Caixa Econômica Federal sendo gerido pela FCC. Logo após, teremos o mesmo concurso da Caixa Econômica Federal gerido pela CESP-UNB. Então, de um concurso para o outro, muda muito o posicionamento. Por isso que eu costumo dizer aos meus alunos, não estudamos para concurso direcionado. Alunos chegam para mim e dizem, Evandro, eu quero estudar para o MPU. Eu falo para você, meu filho, você vai estudar para o conteúdo programático do MPU, mas voltado para a banca examinadora. Qual que é a sua banca examinadora? Ah, professor, a minha banca é a CESP-UNB. Pois bem, estudaremos então o posicionamento da CESP-UNB. Pois bem, a CESP-UNB tem como formatação tradicional a forma certo e errado. Aquele concursando que não está muito preparado, ele se apavora com esse tipo de questão. Ele fala, professor, a prova é certo ou errado. Se eu errar a questão, eu anulo uma certa. Sim, correto. A cada uma questão que você erra, você é apenado e perde um ponto. Só que esse tipo de formatação de questão é a melhor para o concursando que está altamente preparado. Porque a formatação tradicional da CESP-UNB, ela traz uma assertativa ou uma negativa. E você tem que dizer se está certo ou está errado. Por exemplo, ela vem dizendo, é correto afirmar que A não é B. Certo ou errado? Certo, a questão está certa, você ganhou o ponto. E se você errar essa questão, você, além de perder esse ponto, anula-se uma outra questão que você acertou. Então, essa é a formatação padrão da CESP-UNB. Nada impede que, por exemplo, a CESP-UNB traga a questão A, B, C, D e E. Também ela traz essa formatação, mas a formatação certo e errado é a formatação tradicional da banca CESP-UNB. Essa banca ela tem uma peculiaridade muito legal. E o concursando atento consegue resolver as questões. As questões geralmente são extensas. E o concursando tem que colocar na cabeça que ele tem que procurar o erro da questão. É procurando o erro da questão que você vai acertar. Porque a banca traz 99, 95, 90% do texto todo correto. E é num detalhe, é numa vírgula, é numa oração subordinada que ele traz o erro da questão. E é lá que você vai fazer toda a diferença. Pegue a sua prova, leia toda a questão e fique a cada minuto procurando o erro dela, porque é procurando o erro da questão que você vai sair na frente. A CESP-UNB, ela tem uma teoria muito legal, teoria desenvolvida por estudiosos, chamada Teoria da Medida do Possível. O que é a Teoria da Medida do Possível? Vamos pegar como exemplo a prova de 2004 da Polícia Federal e a prova de 2009 da Polícia Federal. A diferença de nota de corte foi gigantesca. Em 2004, a nota de corte girou entre 51 e 52 pontos. Na nota de corte de 2009, girou entre 76 e 78. A nota de corte foi muito elevada de 2004 para 2009. Alguns concursandos me perguntam, Evandro, o porquê que foi tão elevado assim a nota do corte? Porque a nota de corte de um concurso para o outro, ela se eleva pelo índice de preparação do concursando. Em 2004, a própria internet não era tão forte como é hoje. Hoje você tem o rol e você tem a expectativa de poder se preparar aqui com a gente. Você se prepara em casa de uma forma objetiva, de uma forma direta e de uma forma que realmente vai fazer você passar no concurso.
Então a internet foi ponto fundamental para o aumento da nota de corte. Hoje, pessoas que estão no norte do país, no nordeste, enfim, em todo o território nacional, podem se preparar aqui com os melhores professores do Brasil. E isso fez a nota de corte crescer. Então, o índice de profissionalismo das pessoas que estão estudando para concurso está muito alto. Aí, à medida do possível, diz o seguinte, que se você tem, por exemplo, 120 questões da CESP-UNB e a nota de corte, teoricamente, girou em torno de 76, é impossível, concursando, que você faça somente 80 questões, deixe 40 em branco e consiga aprovação no concurso. Porque a medida do possível vai dizer que você vai ter que errar de 10% a 20%, 15% se você for muito bem preparado numa prova. Então eu aconselho você, prova da CESP-UNB, no máximo que você pode deixar de questões em branco, na medida do possível, é 10% das questões. Aí, Evandro, quer dizer que eu estou fazendo um concurso com 120 questões. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que deixar no máximo 12 questões em branco? Isso. Se você deixar mais do que 12 questões, teoricamente você já está eliminado. Imagine que você é um concursando altamente gabaritado e faça 90 questões no concurso da Polícia Federal de 2009. 90 questões você elaborou. Dessas 90, teoricamente você consegue errar umas 15, que já está de ótimo tamanho. Se você errar 15 questões, você vai multiplicar essa 15 por 2, porque a cada uma que você erra vai anular uma certa. Então, de 90 questões, você perde 30. Você baixa para 60 questões. 60 questões, literalmente, você não chega nem na foto na classificação de concurso da Polícia Federal. E isso vale tanto para o concurso do MPU, quanto para o concurso dos tribunais, tanto para o concurso de vários outros segmentos, como Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Federal. Então, esses tipos de concurso requer que você tenha uma nota de corte alta. Para isso, você tem que se preparar, conhecer o posicionamento da banca e não deixar mais que 10% das questões em branco. Alguns alunos me perguntam o seguinte, professor, como eu faço para chutar em questões de concurso? Tem possibilidade de chutar? Bem, a regra é que não adianta chutar em concurso, porque o próprio professor de matemática vai dizer para você que a probabilidade de você passar um concurso chutando é quase nula. É melhor você jogar na Loteria Federal. Agora, se você conseguir chutar com consciência, ou seja, como chutar nas questões da banca CESP-UNB, isso é chute consciente. Aí você em casa vai perguntar para mim, chute consciente, Evandro? Você está ficando louco? Não, concursando, não estou ficando louco. Imagina só, historicamente, e isso você pode pegar, você mesmo aí que está em casa, vai lá no site da CESP-UNB, coloca CESP-UNB no Google, vai aparecer o site. Você clica, vai no site, concursos, vai em concursos da banca CESP-UNB e baixa os concursos anteriores. Baixa os editais de concursos, as provas de concurso e baixe também os gabaritos. Você vai ver que desde 93 é histórico, a formatação padrão da CESP-UNB, essa certo ou errado, ela costuma balizar 50% de questões certas, 50% de questões erradas. Ela pode sim variar, 55, 45, ela pode variar em 53% e o restante em errada, mas a prova sempre está balizada, metade certa, metade errada. Imagine que você fez um concurso da Polícia Federal e que das 120 questões, você fez 100 questões. Das 100 questões, você encontrou ali 70 questões erradas e o restante de questões certas. O que você faz? Para equilibrar essa prova, você chuta o restante em certa, porque você vai conseguir mais ou menos equilibrar entre errada e certa. Aí você pergunta para mim, Evandro, eu não vou chutar. Filho, se você fez 70 questões certas, ou 70 questões erradas, e 30 questões certas, e se você chutar o restante e não bater o que eu estou te falando, de qualquer forma você já perdeu a prova, porque você lançou as questões erradas. Então, as provas na CESP-UNB têm que se equiparar. Aí você diz para mim, Evandro, como eu faço isso? Fácil. Você fez 100 questões na prova da CESP-UNB? Correto. Das 100 questões, você vai pegar a tua prova, no finalzinho da prova, antes de mandar para o gabarito definitivo, e você vai comparar. Você vai ver, nossa, eu fiz 70 questões certas e eu fiz 30 questões erradas. Eu vou lembrar do professor Evandro falar e eu vou chutar o restante para poder equilibrar a prova. Se você fizer isso, é chamado chute consciente. Porque das 100 questões, você fez ela bem feito, porque você está preparado. Você vai perder ponto. Naturalmente, você perde ponto.
mas você ganha mais do que perde. Eu sou prova viva disso. O concurso da Polícia Federal de 2009, eu deixei algumas questões em branco. Eu chutei as questões e ganhei 8 pontos. Para tanto, eu fui muito bem classificado e aprovado dentro do número de vagas por concurso de escrivão da Polícia Federal. Então, pode acreditar, eu mesmo fiz isso em 4 concursos públicos, todos os 4 da CESP-UNB, todos os 4 funcionaram e todos os 4 eu passei dentro do número de vagas. Os meus alunos fazem e dão retorno da mesma forma. E você que está em casa vai estudar, vai tentar e vai fazer as provas anteriores em casa. Você vai fazer a prova em casa, como se fosse um simulado. E no final você vai tentar a técnica que eu acabei de dizer para você. Tempo médio de preparação para a CESP-UNB. O tempo médio de preparação é de 8 meses a 2 anos. Essa banca, ela requer uma atenção muito especial concursando. Se você for fazer concursos de nível intermediário, de médio a difícil, que eu posso classificar para você como sendo os de polícia, os de tribunais, analistas e técnicos, você tem um prazo médio entre 8 meses e 2 anos de muita preparação. 4 horas por dia de horas reais de estudo. O que são horas reais de estudo? É aquela hora que você para o cronômetro, abre o cronômetro e começa a estudar. Foi no banheiro? Para o cronômetro. Voltou do banheiro? Abre o cronômetro. Você vai ficar 4 horas reais estudando para o concurso da CESP-UNB. Isso numa média de 8 meses a 2 anos. Se você fizer isso, com certeza a CESP-UNB não será mistério na sua vida. Uma banca boa, uma banca agradável de se fazer, multidisciplinar, porque se você não souber a gramática, se você não entender o português, você não desenvolve as questões, por exemplo, de direito. Então, fica aí a dica. Questão da CESP-UNB, questão tradicional, questão que pega o certo e o errado, balize a questão para poder medir a quantidade de certo e errado e o tempo médio de preparação se equivale de 8 meses a 2 anos. As dicas finais da CESP-UNB dizem o seguinte: eventualmente podem ocorrer questões de múltipla escolha, cuja probabilidade de acerto no chute é de 20%. No entanto, nesse caso, o candidato não é penalizado se chutar e errar uma das alternativas propostas, pois não existe fator de correção. O importante é concatenar as ideias. Mais do que memorização, o importante é capacidade de interpretação, entendimento interdisciplinar. Porque a banca CESP-UNB cobra de você que você entenda, saiba, tenha noção do português, inclusive para acertar questões na área do direito. E ela pega todos os concursos da área federal e estaduais. Então, vamos concatenar as ideias e saber que hoje, para você que quer um concurso de nível intermediário para difícil, a banca é a CESP-UNB. Passaremos agora para a Escola Superior de Administração Fazendária, ESAF. A formatação tradicional dessa banca é A, B, C, D e E. O importante dessa banca é você estudar o edital, conhecer o edital, porque, por exemplo, a ESAF pega as áreas fiscais, são os concursos de mais alto índice de entendimento. Por incrível que pareça, são os concursos mais difíceis, mas a banca, na sua maioria, ela quer o candidato mediano, porque ela cobra número mínimo de acerto em cada disciplina. Por exemplo, se você for fazer auditor da Receita Federal, eu não minto para você, meu aluno, a sua vida vai ser árdua, porque você tem que ficar entre 3 e 5 anos se dedicando uma média entre 6 e 8 horas por dia, estudando direcionado para esse tipo de concurso. O bom é que você tem o nosso apoio, o apoio da internet, você tem um apoio mais direcionado para você. Mas o tempo médio de preparação não muda. Entre 3 anos e 5 anos de boa preparação, de 6 a 8 horas por dia, você vai conseguir concatenar as ideias e vai conseguir realizar a prova a contento. As questões, igual eu disse, são A, B, C, D e E, questão de múltipla escolha. Mas ali mora o perigo, porque as questões da ESAF são muito parecidas. São questões que trazem questões de uma forma onde o erro é mínimo, e as exatas são quase totalidade na prova. A prova de português da ESAF, eu costumo dizer, é terrível.
cobra orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, cobram os mais diversos índices de entendimento de um português aguçado, de um português bonito, de um português culto. A língua portuguesa é decisiva também nas questões da ESAF, sendo que a parte específica da ESAF, no que tange às exatas, também é um grau de dificuldade muito alto. Ela trabalha, na sua maioria, com os concursos do Ministério da Fazenda, ou seja, auditor da Receita Federal, analista da Receita Federal e tantos outros concursos. Pega também alguns tribunais, ou seja, ela pega concursos também federais e concursos estaduais. Posso afirmar para você, é a banca mais difícil para concursos públicos do Brasil. Diretamente é uma banca com um índice de dificuldade bem superior da CESP-UNB. Passaremos agora para a Fundação Carlos Chagas, FCC. A FCC ela tem uma formatação padrão também, A, B, C, D e E. A estrutura das questões são muito bem montadas, são questões extensas, são questões que o concursando às vezes se perde. Eu costumo dizer para o meu aluno aqui na NET, não faça a primeira e a segunda questões da FCC. Pegue a primeira e segunda questão da FCC e pule. A sua carga de responsabilidade vai diminuir bastante, porque as primeiras questões são gigantescas. Existem questões da FCC que a primeira página dela, meia página, ocupa uma questão. Então pule aquelas questões e vá para as questões mais fáceis. O nível das questões não são tão difíceis como são as questões da ESAF, por exemplo, mas são questões também muito bem elaboradas e cansativas. O tempo médio de preparação é parecido com a banca CESP-UNB. Entre 8 meses e 2 anos de preparação, você consegue passar por um bom concurso. Por exemplo, um concurso do Tribunal Regional do Trabalho, um concurso do Tribunal Regional Eleitoral e outros tipos de concursos de tribunais. As questões são de múltipla escolha, são mais fáceis ou do mesmo nível da CESP-UNB. E são muito mais fáceis do que questões da ESAF, por exemplo. Vamos passar agora para a análise da próxima banca examinadora, Fundação Getúlio Vargas, ou FGV. A formatação dessa banca também é uma formatação tradicional, A, B, C, D e E. A estrutura das questões também são muito bem elaboradas. A FGV costuma cobrar questões parecidas com as questões da FCC. São questões que, por vezes, traçam texto de lei e, por vezes, traçam correntes doutrinárias, nunca com muito termo robustado, geralmente com termos simples, onde o aluno tem contato direto. As questões do concurso para a Ordem dos Advogados do Brasil veio com nível de acerto de questões muito alto. A FGV veio com um nível de questões muito acima do que os concursandos, por exemplo, esperavam. O índice de dificuldade foi enorme. O tempo médio de preparação para concurso público da FGV costuma ser, em média, também de 8 meses a 2 anos. As bancas CESP-UNB, FCC e FGV são bancas parecidas nesses quesitos, que são bancas com questões complexas, bem elaboradas e longas. O conteúdo da FGV é conteúdo de memorização, mas não só isso. São conteúdos memorizados que determinam, por exemplo, na banca de direito, nas questões de direito, que você tem que ter o conceito e o conteúdo de texto de lei e também os conteúdos de correntes doutrinárias. A análise de itens é extremamente importante, porque é o comando de questão que vai determinar o que você vai fazer na prova. A Fundação Carlos Chagas, ela se aproxima bastante da FGV. A Sesgran-Rio também, ela tem muito parecido com a FGV. Por que essas bancas são parecidas? Porque elas têm a mesma formatação. FCC, FGV e Sesgran-Rio, elas costumam ser questões de A, B, C, D e E, de conteúdo muito longo e, em certos momentos, elas cobram texto de lei. Texto de lei anexado a alguma coisa de corrente doutrinária. Não pega muito forte como, por exemplo, a CESP-UNB em correntes do STF e do STJ. Então fica aí a dica. São bancas muito parecidas. Fundação Carlos Chagas, FCC e Sesgran-Rio são bancas que você estudando para uma banca, você pode ter certeza, você vai bem no conteúdo de outra. Agora vamos tentar estudar a Fundação Universa, ou
como diz os concursandos, ou costumam tratar os concursandos, Funiversa. É uma banca que ela é centralizada no Distrito Federal e em Tocantins. A formatação tradicional dela costuma ser A, B, C, D e E, mas ela tem uma peculiaridade. Por exemplo, quando ela elabora questões da Polícia Civil do Distrito Federal, por exemplo, costuma vir na formatação somente uma certa, somente duas, somente três, somente quatro certas, todas estão certas ou nenhuma está certa. Esse tipo de questão costuma apavorar você concursando, porque as questões são questões de alta complexidade. Imagine que você tenha 1, 2, 3, 4, 5 itens e na análise desse item você não pode errar nenhum. O índice de chute nessa banca é muito curto, você tem que ter entendimento e ir muito bem preparado. A estrutura das questões são geralmente bem estruturadas, questões longas e questões que pegam a língua portuguesa também como matéria de interdisciplinaridade. Você tem também o nível das questões elevado. Eu costumo comparar a Fundação Universa à ESAF no que tange o nível das questões, nível de dificuldade das questões. A especificidade dessa banca é que faz toda a diferença. A banca, ela vem da Universidade Católica de Brasília, UCB. Por isso, essa banca, ela centraliza os concursos públicos em Brasília e Tocantins. As questões, quando vêm de múltipla escolha, são questões de alta complexidade, questões de análise profunda. Como eu disse para você, quando você pega questões que é só uma certa, somente duas certas, somente três certas, e os itens não dão muito abertura para você no que tange a chute, você tem que estar muito bem preparado para esse tipo de questão. Os enunciados são longos. De todas as bancas examinadoras, é a banca que cobra o enunciado mais longo. Costuma ser 1/3 de uma folha totalmente direcionada ao enunciado. E não tem possibilidade de acertar as questões sem ler o enunciado. A capacidade de interpretação do aluno que vai fazer essa prova tem que ser alta. Os conteúdos também são memorizados, cobram bastante texto de lei. Os concursos, como eu disse, são direcionados ao Distrito Federal e ao Estado do Tocantins. Vamos agora passar para a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência, FUNRIO. A formatação da banca FUNRIO também é formatação A, B, C, D e E, só que ela tem algo fundamental nela. Por exemplo, o português da banca FUNRIO, a língua portuguesa é totalmente direcionada a ela. São questões que versam sobre nível fundamental. São questões que não se aprofundam tanto no português. Por isso mora o perigo, porque o concursando costuma estudar as formatações da CESP-UNB, ESAF, FCC, CESGRAN Rio, FGV, e quando topa com o concurso da FUNRIO, ele se assusta, porque o português é elementar, o português é básico, são coisas que você não estuda no dia a dia e está arriscado a você errar. Então faça questões anteriores da FUNRIO para saber até onde ela quer chegar. A estrutura das questões são simples, mas são questões de memorização profunda. O nível das questões não são tão difíceis, só que são questões cansativas. E eu posso dizer que são questões até certo ponto mal elaboradas. A especificidade da banca se dá que ela, por vezes, cobra demais um conteúdo em detrimento ao restante do edital. Por exemplo, no concurso de agente penitenciário federal de 2008, eu vou dar esse concurso como exemplo da FUNRIO. Ela cobrou, por exemplo, improbidade administrativa em 5 questões e detrimento do restante do edital. Isso no que tange a parte de direito. Ela cobra demais um tópico e menos outro tópico. Para isso, o concursando deve estar intimamente ligado ao edital. A ESAF, por exemplo, ela costuma abranger todo o edital. Dificilmente um tópico fica de fora, porque ela quer um candidato mediano, um candidato que estudou todo o conteúdo, um candidato bem preparado. Eu costumo encontrar com alunos e o aluno chega para mim e diz: poxa, professor, eu não estava tão bem preparado para a FUNRIO e passei. E o outro colega, que estava muito mais preparado, não passou. Lógico, às vezes você, que não estudou tanto, estudou um conteúdo específico que mais caiu na banca FUNRIO. Por fim, há de se ressaltar que a banca FUNRIO não é uma banca que agrada os concurseiros do Brasil.
Você que é concurseiro, que trabalha com isso, você que é concursando, que está estudando para concurso público, você que já está há bastante tempo nessa vida, você não gosta da FUNRIO. Os concursandos profissionais preferem a CESP-UNB, a ESAF, a FCC ou a FGV, que são bancas que você estuda direcionado e consegue prever as questões baseado em questões anteriores. Ou seja, a gente sabe para onde a banca vai levar. Já a FUNRIO, nós ficamos literalmente perdidos. O que eu posso dizer para vocês é que ela é uma banca que você tem que ter boa memória. Os conteúdos são extremamente decorativos. Os enunciados são complexos e ela também pega concursos da área federal e da área estadual. Essa análise de todas as bancas examinadoras feitas até agora, logicamente, deixou algumas bancas estaduais, municipais ou de menos expressão de fora. Porque o importante é você saber as principais bancas examinadoras do Brasil. Eu digo para você, se você estiver estudando direcionado para a CESP-UNB, para a FCC, para a FGV e para a ESAF, você vai estar englobando 90% das questões de concurso que são direcionadas no Brasil. E se você se atentar às dicas de concurso, você pegar as provas anteriores, resolução de questão é a chave fundamental. Resolva as questões das bancas anteriores. Se você chegar e falar, eu vou fazer um concurso para a Polícia Federal, CESP-UNB, ou eu vou fazer um concurso para auditor da Receita Federal, ESAF, o início do seu estudo deve ser baseado em que você deve pegar os últimos anos das provas examinadoras. Você pode pegar os últimos 5, os últimos 10 anos das principais provas. Pegue 2, 3, 4, 5 provas que foram elaboradas por ano. Sente no seu cantinho do pensamento e elabore essas questões. Ali é o ponto fundamental para você ver e entender como funcionam as bancas examinadoras. Por fim, você vai ver colegas, você vai ver concursandos, você vai ver pessoas que estudam com você passando nos concursos. E há algo fundamental, você vai ver que o mesmo concursando passa em 3, 4 concursos da banca CESP-UNB. E esse mesmo fez vários concursos para a ESAF e não conseguiu nenhuma aprovação. Por outro lado, você vê concursandos que estudam para auditor da Receita, para analista da Receita, e não conseguem se destacar em concurso, por exemplo, da Polícia Federal. Por isso a análise de banca é importantíssimo. Você não estuda para o concurso, você estuda para a banca. Se o concurso da Polícia Federal desse ano vier na CESP-UNB, bem, você vai estudar voltado para a banca. Só que se porventura houver uma mudança de banca e você estiver estudando há 1 ano, você tem que mudar totalmente o seu estudo. Então, a análise de banca é fundamental. Não trate esse quesito como mera passagem de tempo. Trate esse quesito de análise de banca como realmente tática para você passar no concurso público. Um abraço, bons estudos e estamos aqui para apoiar você, concurseiro, na sua aprovação.